Alô, pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live, mais uma conversa ao vivo aqui no Ser Linguagem, nessa série de conversas ao vivo que nós temos feito aqui no Instagram ao longo das últimas semanas. Muita gente linda, muita gente bacana passou por aqui nas últimas semanas. A gente passou por muitas pesquisas e muitas possíveis abordagens de estudos por meio da linguagem. E hoje a gente recebe mais uma pesquisa nesse sentido. Então, para você que está vendo essa gravação, para você que está vendo essa conversa gravada, que você não pode acompanhar no ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você está no YouTube, se você está no Instagram, não deixe de deixar nos comentários o que você mais gostou dessa nossa conversa, o que foi mais marcante para você. E não estranhe, porque ao longo dessa conversa gravada vão ser naturais algumas interações entre mim, a convidada e o público que vai estar vendo a gente ao vivo, tá certo? É uma transmissão ao vivo, é uma live do Instagram, que você já sabe mais ou menos como funciona. Vou agora me dirigir para quem está entrando aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Rafaela, daqui a pouco eu te chamo. Boa noite, Isaías, o livro bacana, sempre bom estar com você aqui. R. Melo, Wilton, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. A conversa de hoje é sobre um livro muito forte da nossa literatura nacional, que é o livro Capitães da Areia. Saiu o post mais cedo no Instagram, para você que está vendo gravado. Tem o post lá no feed, no Instagram e também no Twitter, sobre 5 fatos do livro Capitães da Areia, que podem ser interessantes para quem não conhece ainda a história, ou para quem ainda não leu, ou até mesmo para quem já leu não saber desses fatos, né? Como, por exemplo, o fato de que foi um livro perseguido pela ditadura varguista, queimado em praça pública e retirado de circulação. Então, o Jorge Amado tem uma obra muito permeada de posicionamentos políticos que possivelmente a gente vai abordar na nossa conversa de hoje. A conversa de hoje vai focar bastante também na questão do abandono de crianças na obra Capitães da Areia, do Jorge Amado. Vou chamar aqui, então, a Rafaela para a gente conversar. A Rafaela, gente, ela é mestranda do mestrado interdisciplinar de História e Letras, o MIL, da UES, de FECLESC, formada em História e logo professora também na área de História, tá? Vou convidar para a gente começar a conversa. Confirme para mim, por favor, no chat se o áudio está ok, se a imagem está boa, por favor, se vocês estão ouvindo alguma coisa estranha. Olá, Olá, Rafaela, bem-vinda! obrigada, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Você me ouve bem? Você me vê bem? Sim, estou ouvindo bem. Certo. O pessoal está me confirmando aqui que a internet, que a imagem está boa, o som está bom também. Perfeito. Vou ficar olhando aqui às vezes para o lado, para o meu retorno, para pegar os comentários de vocês, tá? Antes que a gente começar, antes de eu passar a palavra para a Rafaela, eu gostaria de agradecer mais uma vez, como eu tenho sempre feito no começo dessas conversas, agradecer ao Maílson Souza, do perfil Noca de Observador, que foi quem permitiu que essa conversa acontecesse. Ele intermediou o contato entre mim e alguns mestrangos e algumas mestrangas do MIL, para que a gente pudesse estabelecer esses diálogos ao vivo. Então é sempre uma honra receber o pessoal do MIL aqui para a gente poder conversar, tá? A Rafaela meio que encerra uma temporada de convites desse tipo. A partir da próxima live, talvez a gente já vá conversando com outras pessoas sobre outros temas. A gente já está fechando a agenda do mês de agosto, né? Começamos já a pensar nos próximos meses. Rafaela, quem é você na fila do Rio? Anda fazendo mestrado EAD. Então, pessoal, olá a todos e a todas, boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, né? Gostaria de agradecer o convite do Ser Linguagem, na pessoa do Dalton, e o intermédio do Maílson, que é meu companheiro aí de mestrado, né? E é muito importante esse espaço para a gente, principalmente para nós do MIL, né? Que a gente está nesse momento aí de grande complicação, né? A pesquisa já é um ato muito solitário. E quando você realmente está preso em casa, só você, computador, livros e material e objeto, né? Dá essa angústia. E ter esse espaço para falar um pouquinho tem sido muito bom, né? Para a gente. Então, muito obrigada. A gente se sente muito abraçado por vocês, viu? Obrigada. Que lindo. Eu fico muito feliz de muitos de vocês que indicam que é a primeira vez, a primeira live que vocês fazem, né, na internet. E vocês estão estreando aqui no Ser Linguagem. Eu fico muito feliz de isso acontecer. Certo, Rafa, foi. você fez graduação na própria UES? Que você formou em História na própria UES? Sim, concluí em 2018, né, licenciatura em História na UES FECLESC, campus de Quixadá, e depois, né, entrei na carreira da docência, mas aí resolvi fazer pós-graduação, mestrado, e aí estamos aí, né, na luta com o MIL.
A palavra é luta mesmo nesse período, né? O Isaías já comentou que deve ser realmente difícil fazer um mestrado meio que nesse regime à distância que vocês estão mantendo por conta da pandemia, né? Com certeza, tem sido complicado, sempre questão de ansiedade, né? Dá uma insegurança às vezes, mas a gente tem se apoiado muito, né? Nós do MIL tem se trocamos PDFs, trocamos angústias, trocamos experiências e tem sido muito bom, né? Apesar da gente estar distante, mas ao mesmo tempo a gente está perto todo dia, né? Perfeito. Rafaela, a gente tem falado bastante aqui nas lives com o pessoal do MIL, como que o fato de o mestrado ser interdisciplinar, né, ser um curso interdisciplinar no nome, na essência, na política, reflete muito nas próprias pesquisas. As pesquisas também procuram ser bastante interdisciplinares. O que te levou a escolher um curso de mestrado interdisciplinar na pós-graduação, sabendo que isso poderia ser um grande desafio, em vez de escolher uma pós-graduação fechada em História? Pois então, na verdade eu sou uma pesquisadora, né, do campo de História e Literatura, né, desde a graduação. Na minha graduação eu pesquisei literatura também, só que eu pesquisei a literatura abolicionista na imprensa, né, então eu me debrucei sobre prosa e poesia, né, publicadas em um jornal cearense nos últimos 4 anos, né, de escravidão aqui no Ceará, né. Então a minha paixão pela literatura é antiga, desde quando eu era pequenininha, né. E aí, então, eu resolvi continuar caminhando com isso. E eu acredito muito na relação interdisciplinar entre a história e a literatura, né? Não só pela paixão que eu tenho pela literatura, mas eu acredito que a literatura, enquanto fonte histórica, ela seja muito frutífera, né? Traga muitos caminhos de entendimento para o historiador, né? Então, foi isso também que me levou a pensar no mestrado interdisciplinar, né? Eu já vinha dessa carreira interdisciplinar, já vinha desse caminho história e literatura. E o MIL, na verdade, seria perfeito para mim, né? Seria perfeito para o que eu queria. E aí eu tentei, muito sem pretensão, né? Aí rolou, deu certo, estamos aí. Perfeito. Então, mas você não estudou, não vem o Jorge Amado não vem contigo desde a graduação. O Jorge Amado foi um projeto realmente para o Não. mestrado. O Jorge Amado vem mais da minha adolescência, o tempo de escola, que a gente lia literatura, né? Então, assim, agora a decisão por pesquisar uma obra dele, né, veio com o mestrado mesmo. Entendi. Ó, a Rayane Fernandes aqui dizendo pra gente que concorda demais com a tua escolha sobre um mestrado interdisciplinar e diz mais, né? São duas vertentes que se completam, letras e história, e promovem particularidades indescritíveis. Raquel tá aqui dizendo que a turma é maravilhosa, de fato percebi isso pelas convidadas que eu já recebi aqui. Então, o Jorge Amado veio contigo para o mestrado, antes disso não teve nenhum contato, mas o que necessariamente te fez escolher o Jorge e o próprio livro Capitães da Areia para poder levar para essa pesquisa de mestrado, esses 2 anos aí, esses 24 meses de pesquisa e de dissertação? Então, eu ligo muito essa minha escolha de tema, de objeto, né, com uma lembrança de infância que eu tenho muito forte, né? Olha a infância aí. Eu nasci e me criei numa cidade do interior, então a gente presencia a pobreza, a gente vive a pobreza, mas não é comum a gente ver pessoas vivendo na rua, sabe? Isso era uma realidade para mim que não existia, né? Eu não presenciava isso. E eu lembro quando eu era criança que eu ia a Fortaleza, né? Por algum motivo, que eu passava em frente àqueles viadutos e eu via aquelas pessoas em situação de rua. Criança, eu lembro muito disso. Eu perguntava para minha mãe, mas como essas pessoas fazem para tomar banho, para viver, né? Eu ficava fazendo 1000 questionamentos, né, para uma criança, porque para mim aquilo ali não entrava na minha cabeça. E aí o tempo foi passando, e quando eu estava no ensino médio, minha professora de literatura, professora Tatiana, me apresentou a obra do Jorge Amado, justamente esta obra aqui, Capitães da Areia, e eu tinha um certo preconceito com o Jorge, a mesma edição. E eu tinha um certo preconceito com a obra do Jorge Amado, assim, né, a questão dele estereotipar muitas mulheres, enfim. Então, eu nunca tinha lido nada dele e até então eu ignorava o Jorge Amado na literatura, né? Já gostava de literatura, mas ignorava ele. Quando eu li Capitães da Areia, eu mudei de ideia. Porque é um livro realmente muito forte e que traz, assim, uma reflexão que vai além, né, além da história, eu diria, sabe? Esse livro e a literatura, de forma geral, ela consegue nos dizer coisas que os estudos teóricos, às vezes, não conseguem dizer com tanta força. Né? Por isso que a literatura é tão preciosa, né, para a humanidade. Então, foi nessas inquietações sobre a infância que me fez levar esse objeto de pesquisa para o mestrado. Né? Então,
foi mais ou menos aí por esse caminho. E aí, depois que eu me formei em História, né, eu acabei trabalhando na educação e também em projetos voluntários onde eu presenciei muito, né, crianças em situação de vulnerabilidade. E isso foi mais uma coisa a mais que me fez pensar em trabalhar esse assunto, o abandono de crianças na literatura. Né, como é que isso é tratado. E ainda há quem diga que os personagens, aliás, que as personagens do Jorge Amado não são profundas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa prévia para a nossa live e um dos preconceitos que existe na academia científica com relação à obra do Jorge Amado é que a linguagem, como ela é muito popular, muito objetiva, o alvo do Jorge é o povo e a parcela mais desfavorecida. Quando a gente fala que os personagens são planos, né, não são redondinhos, não são profundos, e que assim eles não trazem grandes reflexões. Se bem com o Jorge Amado da Viga, você não tem como dizer isso, né? Porque, como você falou, ele fala sobre coisas muito dolorosas, sobre chagas muito dolorosas da nossa sociedade, de maneira muito forte, impetuosa, e ao mesmo tempo poética, né? Eu lembro, trazendo para a conversa, quem está aqui com a gente ao vivo, o Isaías que falou assim, uma vergonha na viga, Isaías nunca leu Jorge Amado. Não é uma vergonha, Isaías, é alguma coisa remediável. É alguma coisa remediável. E assim, eu comecei a ler Jorge Amado por Dona Flor e seus dois maridos. Eu lembro que na casa da minha infância, aliás, na casa do meu pai, ele tinha uma coleção daquelas antigas do Jorge Amado, o livro de capa vermelha e grossa, aquelas folhas amareladas, né? E aí eu peguei um pra ler que foi justamente Dona Flor e seus dois maridos por conta da TV, da televisão. Na época tinha antigo um filme, uma novela. Mas eu percebo que se eu tivesse começado por Capitães da Areia, talvez eu tivesse me motivado mais a ler o Jorge Amado. Porque é uma literatura que vai lhe cativando, não é difícil de ser liga. Tem episódios marcantes, evidentemente, mas com uma linguagem ela é bastante popular, bastante objetiva, você consegue ler assim em 2, 3 dias, você consegue digerir ler e depois passar um tempo digerindo aquela história, né? Pronto, você ia falar alguma coisa? Ia acrescentar alguma coisa? Não, sobre essa questão da crítica que você falou, né? O Jorge Amado recebeu muita crítica sobre a questão das construções dos personagens dele, né? Que não eram personagens que não tinham um aprofundamento psicológico, que não tinham uma análise muito profunda, né? E, de fato, Jorge Amado não é Dostoiévski, por exemplo, né? Jorge Amado é um escritor popular, ele escrevia para o povo. E aí ele foi alvo dessas críticas e ele mesmo respondia essas críticas, né? Tem várias reportagens dele, no YouTube, inclusive, gente, onde ele responde algumas dessas críticas, né? E tem uma crítica muito famosa dele, que é pesadíssima, que na época, né, nos anos 30, nos anos 40, falaram que Jorge Amado não passava, né, de um escritor de putas e vagabundos. E aí questionaram a ele, né, sobre isso, e ele respondeu o seguinte: eu sou mesmo. Eu sou um escritor de putas e vagabundos e com muito orgulho, né? Eu falo do povo, eu falo dessas questões. Mas eu entendo muito essa crítica em relação a algumas obras do Jorge Amado, principalmente quando ele fala sobre a mulher, né? Mas eu também entendo o valor, né, a profundidade do Jorge Amado nas questões sociais, né? Para tratar desses assuntos que eram casca de ferida na época, que são até hoje, né? Então, assim, quando você lê Capitães da Areia, que foi um escrito dos anos 30, você sente coisas ainda do nosso tempo, né? E a literatura faz isso. Exato. E você precisa ler o Capitães da Areia, assim como toda a obra do Jorge Amado, com uma cabeça, não com a cabeça de hoje, eu acho. Porque assim, a literatura do Jorge Amado, ela retrata um momento histórico muito específico da nossa cultura. E que inclusive tem traços que perduram até os dias de hoje. Então, por exemplo, você vai ler Capitães da Areia, você vai ter problemas lá de personagens machistas, personagens homofóbicos, mulheres negras sendo sexualizadas, muito hipersexualizadas, homens negros sendo animalizados. Então você vai ter muitos problemas típicos daquele contexto de que o Jorge Amado tira a sua história. Evidentemente que isso, a discussão sobre o que é do autor e o que é da história, o que é do tempo em que a história se passa, ela daria outra live. Mas é importante que você entre na história com a cabeça, com a noção de que você vai encontrar uma sociedade brasileira crua, nua e crua, com todos os problemas que ela teve ali por volta dos anos 30, dos anos 40, onde não havia, época em que não havia nem a sombra de qualquer discussão social ou de minorias
ou de desigualdade. Então, a crítica maior ali, ela é muito mais política e social com relação às classes, às desigualdades, do que sobre qualquer outra coisa, né? Sobre qualquer outro recorte. Né, Rafa? Exatamente, né? Assim, o Jorge Amado pertence a essa geração de romancistas, né? Que tem muito a ligação com o romance proletário, né? Com as causas, a própria posição política do Jorge Amado, enquanto comunista declarado, né? Na época. Depois ele se decepciona com o comunismo e sai, enfim. Então, todos esses posicionamentos, quando a gente vai ler uma obra de Jorge Amado, a gente tem que estar inteirado disso, né? Isso faz parte da pesquisa História e Literatura, né? Quando a gente vai nós historiadores, né, vou tomar como exemplo, quando a gente pega a fonte, né, quando a gente pega a obra literária, o romance, a ficção, que a gente sabe que não é verdade, a gente tem que partir de uma análise externa, né, que vê a produção, que enxerga o autor, que enxerga posicionamentos políticos, que enxerga o tempo da escrita, né, os valores, tudo, para partir para uma análise interna, que aí você vai pensar a linguagem, a escrita, dialoga com a linguística aplicada, enfim, com outras dimensões, né? Por isso que é um trabalho muito interdisciplinar, feito a muitas ciências juntas. Perfeito, perfeito. Com a Helênica aqui falando que é um tema muito pertinente, infelizmente ainda é uma realidade no Brasil, é verdade, é um livro de 1937, vai fazer 100 anos daqui a alguns anos e ainda continua sendo muito atual. A Joana Lira comenta, Jorge Amado é brilhante, nunca mais fala sobre o movimento operário no Brasil sem mencionar Capitães Garé, perfeito, e sobre a eugenia sem citar Quenga dos Milagres. Excelente, de fato, o Jorge Amado atravessa. E assim, popular ou não, ele é o segundo autor mais conhecido da literatura brasileira dentro e fora do país. Então, assim, a gente precisa considerar isso como realmente um marco e se debruçar sobre essa literatura, né? Mas, Rafa, agora que você entrou nessa questão de literatura como fonte e história, vou chegar nessa parte do nosso roteiro, logicamente. Como a literatura é vista como fonte na história? Então, né, hoje, atualmente, a gente já tem um campo, né, nós da história temos um campo já consagrado, né, que é o campo História e Literatura, onde diversos historiadores e historiadoras se debruçam sobre a fonte literária, né, e fazem trabalho já, né, consagrados, pertinentes, enfim. Um exemplo claro, né, que a gente sempre cita, que é Machado de Assis Historiador, né, que é um livro, uma obra que pensa a produção do Machado de Assis enquanto escritor do tempo, enquanto escritor da história brasileira, né? Esse trabalho foi feito por um historiador chamado Sidney Chalub, né? Então é uma obra assim que a gente sempre lembra. Só que nem sempre foi assim. Esse campo História e Literatura nem sempre existiu para a história. Por quê? Porque até meados do século XIX, para o início já do século XX, era inconcebível pensar a ficção enquanto fonte para a história, né? Porque isso aqui é inventado, né? Isso aqui não é passível de ser visto como fonte para o historiador, porque o historiador trabalha com a verdade, né? Então, isso é um pensamento muito positivista, né? Que a gente chama dentro da história. Só que isso acabou mudando, né? Com a história da história e com a história das mentalidades, né? Que foi um movimento dentro da história que aproximou a história a outras ciências, que fez com que a interdisciplinaridade de fato acontecesse. Então, a história se aproxima das ciências sociais, da filosofia, se aproxima da psicologia, enfim, de outras ciências. E aí entra a questão da fonte. E pela primeira vez, né, no início do século XX, né, já a literatura entra como fonte mais confiável, vamos dizer assim, né, que pode ser usada, né, pelo historiador. Porque quando a gente vai entender a literatura, a ficção, a gente não vai estar querendo comparar isso a uma ata de cartório, por exemplo. Nós não vamos analisar a literatura, a ficção, como um documento de cartório, como um jornal, como uma matéria de jornal. Não existe um modo de fazer próprio da ficção, né? Que é pensado dentro desse questionamento, né? Da análise interna e da análise externa também. Perfeito. E existe quem vai me desculpar a ignorância, né? Não sou da área, que eu leio vizinho só. Mas a gente vai ter vários momentos da história da humanidade em que a literatura vai ser o único registro possível para poder conhecer, né? Tipo Ilíada, Odisseia, que são livros que, de certa forma, trazem alguns dados históricos ou culturais que a gente não poderia ter por meio de outros documentos que não existem. Exatamente, né? A história, né, assim, a historiografia, enquanto falando em termos globais, né, ela passa por diversas fases. Então, existe essa fase muito de procurar a verdade, né, de se distanciar daquilo que não é provável, né? Então, por isso que a literatura, em certos momentos, ela não passa a ser utilizada como fonte, né? Mas esses escritos, eles continuam sendo pensados enquanto
vamos dizer assim, testemunhos da história, mas que não falavam, de fato, o que seria a história, né? Mas a gente já passou dessa fase, hoje em dia já temos aí brilhantes estudos, e um exemplo aí, né, que é o MIL, né? Agregando pesquisas da história e da literatura juntas, né? Perfeito. A Dani Mendonça falou aqui, tomando um café e ouvindo sobre a literatura brasileira, maravilhoso. Ô, eu senti um cheiro do café já. Ah, que delícia, adoro café. Mas aí a gente se encontra numa seara meio complicada, Rafa, porque toda vez que a gente fala sobre interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, a gente esbarra numa velha questão que é a metodologia. Como que metodologicamente você vai trabalhar com o objeto a partir que, assim, se a gente colocar a grosso modo, você está observando um objeto de pesquisa, um fenômeno, alguma coisa construída academicamente, você pega esse objeto e você está olhando ele sobre vários ângulos possíveis. Todo objeto, tudo no mundo pode ser visto através de vários ângulos possíveis, ângulos teóricos ou não teóricos. Então, por meio da interdisciplinaridade ou da multidisciplinaridade, você está olhando para esse objeto por mais de um lugar, por mais de um ângulo. Quais são as dificuldades metodológicas e como que você pensa em construir isso ou como você está construindo isso para a sua pesquisa, tendo em vista essa dificuldade que pode haver com relação à interdisciplinaridade? Pronto. Esse questionamento é muito pertinente, né? É um desafio a ser pensado dentro da minha pesquisa, né? E de toda pesquisa que se propõe a pensar história e literatura. Mas a obra do Jorge Amado, não só este romance, mas assim, a seara inicial do Jorge Amado, o Romance de 30, ele tem uma veia muito documental e uma veia também muito poética, né? Quem fala isso é o Antônio Cândido, né? Um crítico da literatura brasileira que se debruça sobre o modernismo, né? Sobre essa fase, e ele vai falar sobre isso, né? Sobre o Jorge Amado prezar muito esses dois caminhos, tanto documental como poético, né? E aí, pensando nisso, e conversas com o meu orientador e com novos diálogos, né, que a gente tem no MIL, eu percebi que o livro, né, ele começa com alguns discursos, né? Ele abre a história com uma matéria fictícia, né, inventada pelo Jorge Amado, que vai falar sobre o que aconteceu com esses meninos, né? Um roubo que aconteceu, e aí cobra um certo posicionamento de vários setores da sociedade, certo? E aí, em seguida, são mandadas cartas para este jornal, onde a gente observa que existem diferentes setores da sociedade se posicionando. Então, a gente tem um discurso mais íntimo, mais pessoal, que é o discurso de uma mãe, né, que fala de um filho que era menor infrator, né, e que tinha sido levado para uma casa de recuperação, enfim, fazendo todo aquele testemunho mais, né, crítico, enfim. A gente tem a fala do diretor do reformatório, né, que é um discurso mais ligado para as instituições. A gente tem um discurso aqui levado mais para a lógica da religião, né, na carta do padre José Pedro, que é personagem do livro. E a gente tem um discurso aqui também da lei, né, pelo juiz de direito. Enfim, esses discursos, essa diversidade de discursos que abre o romance, eles estão no decorrer do romance também, né? Então, eu vou analisar esses discursos iniciais e no decorrer do romance e vou priorizar alguns desses discursos e confrontar com fontes externas, né, à literatura. Então, eu vou partir da forma literária, né, para a forma histórica. Então, eu estou aí na luta, na busca, né, por matérias de jornais da época que falem, assim como fala no romance, dessas crianças, né, em situação de abandono. E já encontrei diversos posicionamentos. E por que o Jorge Amado resolve falar esse posicionamento opressor, né? Quais as intencionalidades dele, né? Então, outro discurso que eu também estou procurando bastante é a questão das leis, né? A gente sabe que existe uma história das leis para pensar o abandono infantil no Brasil. Então, o ECA recentemente fez 30 anos, é bastante jovem. Só em 1927, que pela primeira vez, né, a criança ela foi vista, né, como prioridade para o Estado. Então, se definiu ali as idades, porque a criança entre 12 e 18 anos, não se sabia se era criança, ficava num limbo, né? Não se sabia se era criança, se era adolescente. Então, eu vou dialogar com esse discurso da lei para poder pensar o meu objeto de pesquisa, né? Então, são dois discursos que eu estou me debruçando bastante. Então, eu vou partir da forma literária para a forma histórica, né? E confrontar esses dois discursos. E a gente fica pensando, se indagando, se tirassem esses discursos, se o romance ele não se desmancharia, né? Então, existe uma relação dialética entre história e literatura quando a gente pensa isso, né? Então, é mais ou menos por esse caminho, metodologicamente, que eu estou, né, pretendendo seguir.
Muito, muito massa, muito massa. Nessa análise de discursos que você vai fazer, tem alguma metodologia da letras que você vai tomar, tipo a AGC, análise crítica do discurso, ou alguma outra metodologia, ou é mesmo na parte, mais para a parte da história? Então, eu pensei em fazer, né, voltar algo para linguística, para análise do discurso realmente, mas o meu orientador, inclusive, é da Letras, né, o professor Rodrigo Marques é da Letras, né, da UES. Só que eu pensando sobre o meu papel enquanto historiador, eu acho que essa análise externa também é muito importante, né? Não sei se ao longo da pesquisa eu pense nisso, né? Dialogar com autores que pensam nessas questões mais profundas da letras, né? Já que é um mestrado interdisciplinar. Mas, por enquanto, eu quero ver mesmo a forma do romance, né? A forma social do romance diretamente. Mas é uma ideia que a gente vai pensar. Perfeito. Tem muitos comentários subindo, eu vou já dar uma olhadinha nos comentários, gente, prometo. É porque, assim, eu tava lendo, eu vou já fazer uma sinopse também da história, porque pode ter muita gente aí que não leu o livro ainda, né? Eu tava lendo, isso que a Rafaela comentou no começo, nós temos várias matérias de jornal e que iniciam a obra, que até alguém falou que isso é genial dentro da obra. Deixa eu ver quem foi que tá aqui. O Acraseado falou, as cartas são uma sacada genial na obra. Exatamente, são perfeitas. Por quê? Por aqui, o narrador onisciente, que não é nem um pouco imparcial, já dá uma dica pra gente de como que a sociedade é construída dentro dessa narrativa. Então, nós temos uma desigualdade de classe aqui muito clara. Por exemplo, a primeira matéria do jornal, que é pedindo providências contra os capitães da areia, vem na primeira página do jornal. Depois a gente tem várias cartas, como a do padre José Pedro, que já é colocada tipo na segunda página do jornal, a de uma costureira, que é colocada na quinta página do jornal, no meio de um monte de anúncios e sem clichês. Os títulos que o jornal dá para essas cartas também vai dando a intenção do jornal. A posição do diretor do reformatório, que é acusado de desumano, é colocado em primeira página, com clichês e vários elogios ao reformatório. Então, nós temos um material muito rico aqui para análise crítica do discurso. O meu livro brilhou quando eu vi. E aí eu fiquei pensando como que isso também poderia ser adicionado. Vamos só fazer um resumo rápido. A Rafaela vai até me corrigir ou me complementar se eu errar. Capitães da Areia é a história de um grupo de mais ou menos 100 crianças e adolescentes abandonados na Bahia, ali em Salvador, que passam a ser conhecidos por Capitães da Areia. Eles são chefiados por Pedro Bala, um personagem bastante valente, agressivo, né? Fica nessa interface, inclusive que é uma matéria super interessante com a descrição de cada personagem que a gente tem nessa história. E aí, dentro dessa comunidade de crianças abandonadas, a maioria, né, se não a grande maioria, né, 99,9% de meninos, cria-se toda uma cultura de regras, de normas, de políticas, e esse microcosmo, ele denuncia muito como que a sociedade encara essas crianças abandonadas. Desde o momento em que elas deixam de fazer parte de uma família, até o momento em que elas são colocadas em reformatórios, penitenciárias, em que elas são tratadas de forma desumana, enfim. Nós temos alguns personagens adultos que orbitam essas crianças, né? Nós temos a Galva, que é uma prostituta, nós temos a Dona Aninha, que é uma Ialorixá, uma mãe de santo do candomblé, nós temos o padre José Pedro, e aí essa história ela vai indo por vários episódios, que são protagonizados por esse grupo de adolescentes e crianças abandonadas. É muito legal, é muito cru e muito legal ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver os comentários aqui, Rafa. Você ia falar alguma coisa? Não, pode continuar. Sobre os Você comentários. esclareceu bem. Trazer os comentários para a conversa. Deixa eu ver aqui. O Acrasago pergunta: quando os documentos existem sobre o poder do governo, a literatura se sobressai com uma voz mais social, mais acessível para a pesquisa? Uhum. Com certeza, né? Até porque a gente está falando de um momento em que o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai estar ali, né, firme e forte, censurando obras, documentos, e né, a gente está no meio de do governo varguista, então, assim, o acesso a esses documentos, para a gente, é muito mais complicado, né? Por isso que eu penso muito em priorizar a imprensa, né, e a história das leis, que são coisas que estão mais de fácil acesso, né? Mas imagina aí o quanto que não teria, né, se a gente não tivesse esse contexto de opressão, né, de censura mesmo. E sim, realmente, a,
a questão da literatura está falando aqui, dela ser uma narrativa ficcional, mas está falando de uma narrativa histórica. Isso facilita muito a gente pensar questões sobre o abandono, sobre a história das crianças, né? Porque a gente não tem muito acesso a documentos da época, por exemplo. Embora eu acho que tenha, né? Que eu possa ir atrás, visitar a Bahia depois da pandemia. É um plano, né? Quem sabe, quem sabe? A vacina está chegando. Douglas pergunta, existem outros ou outras escritores e escritoras da literatura que poderiam ser confrontados com os escritos de Jorge Amado? Você conhece alguém da literatura que poderia confrontar esses escritos também? Bom, essa obra, ela é muito... Não é que ela é comparada, quando a gente lê Capitães da Areia, a gente lembra de Os Miseráveis de Victor Hugo, né? Que é uma obra monumental da literatura, e a gente vê semelhanças assim muito fortes entre uma e outra, né? Tem um texto também do Antônio Cândido que ele vai falar sobre isso, sobre essa capacidade da literatura não copiar, né, mas pegar elementos de obras já existentes. Então, a gente, em Os Miseráveis, a gente tem a questão da figura religiosa, né, de um padre também, enquanto que em Capitães também a gente vai ter a questão da criança abandonada em Os Miseráveis e em Capitães. Mas Os Miseráveis é um exemplo, assim, para bem conhecer, né, mas na literatura brasileira, a gente tem uma literatura mais contemporânea que vai falar sobre essas questões, né? E a gente tem também um livro, O Menino de Engenho, do José Lins do Rego, né? Que é um livro que pensa a infância, né? Pensa essa degradação da infância, mas não no setor urbano, né? Então, eu não diria que a gente poderia confrontar, né, essa obra com Capitães da Areia, porque não está ali no mesmo caminho, né? Mas é um livro que fala um pouco também sobre a infância. José Luiz Gorrego também teve livros encenarados e proibidos junto com os livros aí do Jorge Amado, né, lá na década de 30. Uhum. Eu estava lendo Capitães da Areia para me situar melhor e eu lembrei de alguns. Por exemplo, o Gato é um personagem é um dos Capitães da Areia que me lembrou muito Bom Crioulo, por exemplo, quando eu estava lendo, né? Por conta de toda a forma com que ele é desejado pelos outros capitães e tal. E mais contemporaneamente eu lembrei muito do livro Trash. Não li ainda, mas eu sei mais ou menos o enredo, eu lembrei bastante, né? Que com essa história de miséria e tal. Deixa eu ver os outros comentários aqui. Gabriel Fontes, essa superação que coloca a literatura como fonte só tem a aproximar mais ainda a ciência e sociedade. Perfeito, parabenizando aí a Rafaela. A Mari dizendo que essa menina vai longe. Raquel pontuando que, além do acesso, a obra de Jorge Amado mostra um outro lado dos anos 30, que não é o discurso oficial do Estado. Perfeito, excelentes aí as ponderações. Rafa, então aqui no nosso roteiro, nós temos o ponto, como que você se interessou por esse assunto, mas acho que a gente acabou falando ele no começo, né? Tem alguma coisa mais que você queria pontuar sobre esse ponto? Motivações, o que necessariamente foi preponderante para você escolher o Jorge Amado para o mestrado? No início, realmente, eu senti uma insegurança, né? Porque Jorge Amado, ora ele é criticado porque era um best-seller, ainda é, né? Ora ele era criticado por não ter profundidade, ou ora, né, dentro da academia já existem inúmeras pesquisas sobre Jorge Amado. Então, assim, me deu uma insegurança, mais uma pesquisa sobre Jorge Amado, será que, né, a banca vai se interessar? Será que vão querer falar? Vão querer me orientar? Então, eu fui com essa insegurança, mas outra coisa que me motivou foi pensar que a gente tem que estudar aquilo que a gente gosta, aquilo que nos causa inquietação, né? Aquilo que nos move de alguma forma, porque é uma pesquisa que a gente vai estar apegada com ela aí todos os dias. Então, eu decidi, quer saber, eu vou enfrentar isso, né? E eu acho que cada olhar, né, é diferente um do outro. Então, assim, eu vou pensar a partir do olhar do historiador, né? Que existem inúmeros trabalhos sobre capitães, mas que pensam, que dialogam com o direito, que dialogam com as ciências sociais, né? Mas pensar essa forma histórica, essa forma literária, né, é algo que eu pretendo fazer. Então, isso me motivou a pensar Jorge Amado, por mais que já existam tantos trabalhos sobre ele. Mas é importante, assim, na pesquisa científica, a gente faz a nossa parte pequenininha para depois a gente perceber que ela teve efeitos muito maiores, né? É só o fato de você conseguir fazer esse diálogo entre ciência e sociedade, né, essa validação do discurso literário como fonte histórica, por meio da confrontação com textos oficiais, é excelente. Assim, é uma visão realmente que uma historiadora poderia ter e tem, e que pode acrescentar dentro da academia.
Os objetivos da pesquisa, eles poderiam ser. Eu sei que você falou um pouco mais anteriormente, né, sobre isso, mas como que você poderia sistematizar quais são os objetivos que você pretende alcançar com a dissertação, por enquanto? Pois é, né? Muito bem, por enquanto, porque a gente entra no mestrado com um projeto, né? Assim, com a ideia meio fechadinha, assim, fechadinha entre aspas, né? Mas a gente acha que tá fechadinho. E quando a gente vai se deparando com as disciplinas, com os novos textos, a gente vê que muita coisa pode ser vista, né? Muita coisa pode ser repensada ou pensada novamente, enfim. E eu, no início, eu queria muito trabalhar, o meu objetivo era trabalhar o abandono infantil, a história do abandono infantil, como é que ela era pensada pelo movimento modernista, entendeu? Então, eu queria muito trabalhar com o movimento modernista, que é uma coisa pensada pela letras, mas é também um momento histórico da sociedade brasileira. Então, é pensado pela história. Só que aí, né, com uma maior leitura da minha fonte, né, com mais dedicação, enfim, eu optei por dialogar com essas duas formas, né, com a forma literária e com a forma histórica. Então, né, meu objetivo é pensar como a forma literária, ela encena esses discursos históricos e sociais sobre o menor abandonado no Brasil, né, especificamente na Bahia. Então, o objetivo é basicamente esse até o momento, né, pensar esse caminho da literatura para a história, que foi o contrário do que eu fiz na minha graduação, né? Na graduação eu fui da história para a literatura. Então, meu objetivo é pensar esses discursos, né? Como é que a forma literária encena esses discursos. Entendi. A tua fundamentação teórica, ela imagino que ela passeia também muito por aí, né? Muito pela parte da história, mas também pela parte da literatura. Você tem algum autor de base ou alguma autora de base que você pensa assim, não, essa pessoa vai me acompanhar assim, independentemente do que eu fizer nessa dissertação? Com certeza, né? Dois, assim, muito importantes que eu estou me debruçando mais agora, né, é o Paul Ricoeur, que é um teórico que pensa a narrativa histórica e a narrativa literária. Então, ele fala sobre essas semelhanças, sobre esses entrelaçamentos entre as narrativas, né, não igualando, mas pensando que a história é narrativa, a história-ciência é narrativa e a história-literatura também é narrativa, né. Só que são narrativas diferentes, mas que, de alguma forma, estão ali no mesmo tempo, né. Então, é um diálogo que eu comecei agora, né. Outro autor crítico literário que eu estou trabalhando ali firme e forte é o Antônio Cândido, com certeza. Não dá para trabalhar Jorge Amado sem trabalhar Antônio Cândido, acho que não dá para pensar a literatura, né? E a análise dele vai muito nesse caminho, né? De pensar a forma literária e a forma histórica, como é essa relação dialética entre a obra, né? E o tempo e as demandas sociais. Então, são dois autores que eu estou dialogando bastante, né? Entre outros que se debruçam especificamente sobre a obra do Jorge Amado, né? Então, já existem inúmeras, né, obras que pensam isso também. Tem até algumas aqui, né, que falam sobre a obra do Jorge Amado, né, e que pensam também a história da infância, né. Esse aqui, por exemplo, que eu estou lendo agora, que é História Social da Infância no Brasil, né, um conjunto de estudos sobre a história da criança no Brasil, né. E aí não só a criança, né, enquanto sujeito para a sociedade, mas também a criança abandonada, né? Então, assim, são vários autores pensando isso, né? E então é um estudo muito interessante que eu estou, né, pensando agora. Também tem a Mary De Priori, né, que é uma historiadora que pensa essas questões da criança, né, da infância, da história da família, que são coisas que estão interligadas, né? Pensar isso para pensar a criança abandonada na literatura também precisa, né? E outros aí que vão aparecer com certeza, né? Mas para início de conversa, a gente está muito lendo isso agora. Gente, não se preocupem que assim como eu tenho feito com as outras convidadas e os outros convidados, eu vou aperrear a Rafaela para fazer uma listinha de leituras sugeridas para a gente postar no feed depois, tá? Que mais? Casar Paul Ricoeur e o Antônio Cândido deve ser um trabalho difícil, viu? Porque eu tô vendo aqui os comentários, o pessoal do Mil também, ó, Noca de Observador diz, Paul Ricoeur, o calo de quem escreveu memória, o meu pelo menos. E a Dani falando, tempo narrativa de Paul Ricoeur, maravilhoso. Eu vi algumas pessoas ao longo desse semestre falando a dificuldade de compreender essa teoria, essa epistemologia pesada do Paul Ricoeur. Mas assim, 2 anos vão ser pouco, vão ser para dar conta disso tudo. Pois é. Né, na verdade, assim, é uma proposta, né? Mas eu prefiro muito mais pensar em Antônio Cândido, assim, sabe? Me traz mais... Além de segurança, eu acredito que ele, enquanto crítico literário, enquanto estudioso da literatura, é fundamental, assim, para pensar
a A partir do literatura. momento que ele fala que ele quer curar um direito, pronto, né? Ganhou. Ganhou a Exatamente. gente. A Perfeito. Sandy comentou aí há pouco, a cultura é um lugar comum, né, hashtag, que é outro autor importante, que está sendo muito importante para minha pesquisa, né, que a gente conheceu ele numa disciplina chamada História Social, que é o Raymond Williams, né, que é um teórico que se debruça sobre a literatura, né, que pensa a literatura, que pensa a cultura, e ele está sendo mais importante para mim do que eu imaginava que seria, né, Raymond Williams, que é complicado também, muito complicado, né, mas que traz assim questionamentos importantíssimos, né, sobre a cultura, né, que é uma coisa que até a gente, que eu vou dialogar também, né. Então ele pensa a cultura como algo comum. Então o que o Jorge Amado faz também é pensar, né. O Jorge Amado ele fala do filho de fazendeiro que vai estudar direito em São Paulo, mas ele também fala da puta, da prostituta, da criança, do mendigo, do bêbado, né. Então ele pensa essas dimensões muito diversas da cultura. De fato, de fato. É uma literatura muito brasileira, né? O sincretismo que o Jorge Amado coloca na história é muito bonito de se observar. Rafaela, uma pergunta meio capciosa, mas qual é a sua capitanaria preferida? Todo mundo já me fez essa pergunta. Eu não sei se eu tenho um preferido, mas acho que são dois personagens assim bem construídos e bem difíceis, né, da gente não gostar deles. Que é o Sem Pernas, né, que é uma criança que é deficiente física e Sem Pernas tem uma história, para quem já leu o livro sabe. Não vou falar para não dar spoiler, mas é complicada, muito complicada. E o Pirulito, né? O Pirulito, que é esse personagem que se encontra na religião, ele faz isso de uma forma muito bonita, né? Tem um capítulo, gente, que é um dos melhores capítulos do livro, que chama Deus sorri como um negrinho, assim, é impossível você não ler aquilo ali, por mais que você seja agnóstico, ateu, que você não se identifique, mas aquilo ali, aliás, o próprio Jorge Amado, né, se dizia ateu, mas tinha uma relação profunda com a religião, né? Então aquilo ali é muito interessante de ser visto, de ser pensado, né? E outro também que eu gosto muito, além da Dora, é o professor, né? Eu sou Sim, o professora. professor. O professor recebe esse apelido, né, por conta que ele é um menino muito apegado à literatura, aos livros, e, e é um dos meninos que segue um caminho muito diferente do Sem Pernas. Né? Quem leu sabe, quem não leu, leia que você vai descobrir como é. E eu acho o professor assim, e ele vira artista plástico, né? Ele vai pintar, né? Então, assim, é um personagem muito pensado. Eu acho que eu ouso dizer que o Jorge Amado pensou em falar sobre educação quando ele inventou o professor, Não, sabe? Que total, é, total. com certeza, né? Porque o professor, a vida dele, né? A salvação dele, né? Vem dos livros, né? E eu tenho muita relação muito especial com os livros, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma leitora, assim, muito apegada à literatura. Então, assim, são personagens que eu acho que são muito bons. Claro, o Pedro Bala é um personagem que você... Não sei vocês, né? Quando você leu, que a gente sente uma relação de amor e ódio. Tem hora que você, né? É, até o começo da história, assim, durante o começo da história, na verdade, eu gostava muito do Pedro Bala, que é o capitão dos capitães da areia, né? Que Uhum. ele é até chamado de Capitão Pedro, pelo querido de Deus e tal. Só que ele tem umas cenas, que é uns episódios assim, meio barra pesada, que você recua nessa afeição. Apesar de que você compreende, assim, todos os personagens dos capitães, né, eu acho que o Sem Pernas, que ele me lembra muito o Saci. Justamente, eu acho, não sei se o Jorge Amado ele quis fazer essa brincadeira, né, de pegar o Sem Pernas com a personalidade do Saci, brincar aí com o nome, porque ele é aquele que arenga, aquele que implica, aquele que não para quieto. E aí a gente tem um plano de fundo do Sem Pernas muito maior do que de qualquer outro personagem dos capitães. Mas mesmo assim, todos os capitães deixam a gente perceber como que eles chegaram naquele lugar. Né? Como que o porquê de Pedro Bala ter se tornado Pedro Bala. E os próprios nomes, eles revelam muito da personalidade dos personagens, né? O Pedro Bala, que é Uhum. aquela pessoa agressiva, aquela pessoa ao mesmo tempo valente, né? Que precisou desde muito cedo se defender na vida. Então nós temos o professor, que é aquele que gosta muito de livros,
que quem o padre como amigo, mas é porque o padre dá livros para ele, não porque ele é de uma forma religioso. Então você vai passando pela vida dessas crianças abandonadas, você vai percebendo como que elas têm um plano de fundo que revela bastante do lugar em que elas estão, né? Eu vi um vídeo no YouTube, se não me engano, que diz que o Jorge Amado faz justamente o contrário que se tem no naturalismo, né? Enquanto no naturalismo a gente vai pegar a questão do positivismo, do determinismo social, ou seja, né, você nasceu pobre, você vai morrer pobre com toda aquela mentalidade que se tinha de que era te paga para a pessoa pobre. O Jorge Amado faz o contrário do determinismo, né? Não é porque você foi um capitão da areia, sabendo de tudo que um capitão da areia faz, que você vai morrer na mão da polícia ou na mão de alguém maior. Você pega, por exemplo, o caso do próprio professor que vai virar artista plástico, que é uma coisa denunciada pelo narrador desde o começo da história. Desde o começo da história, o narrador vai, presta atenção nisso. Ele sabe desenhar bem, ele tá ganhando umas moedinhas lá na praia desenhando bem. Então, ele não tá determinado pelo lugar em que ele cresceu. Isso é muito bonito também, né, do Jorge, de ele fazer isso na história. Com certeza, né? A gente não pode negar as intencionalidades do autor, né? Que tinha ali aquela coisa do comunismo muito forte e do sindicalismo também. O Pedro Bala vira um sindicalista, né? Então, por isso que esse livro foi tão perseguido, porque seria um manual, né, do comunismo, seria... Porque o Pedro Bala é esse personagem que tem uma relação muito íntima com a liberdade, né? Então, ele procura em diversos lugares, inclusive, né, em relações com crianças, né, mulheres, para tentar suprir isso, né, essa ânsia de liberdade, porque ele confunde, né? Mas eu não acredito que o Jorge Amado ele passa a mão na cabeça dos meninos, não, ele expõe, né? Por isso que o livro nos causa tanta angústia, né? Ele não usa nenhum filtro quando ele vai falar desses meninos. Então, é um livro para você criticar mesmo, é um livro para você pensar, é um livro para você se sentir inquieto, senão não seria Capitães da Areia, né? E em questão estética, ele não é o livro mais bem escrito do Jorge Amado, não é, né? Inclusive tem umas partes, né, pro final do livro, que ele repete algumas frases, né, que ele é muito incisivo. E ele escreve esse livro em vários lugares, né? Ele escreve parte aqui no Brasil, mas escreve no México, porque ele estava fugindo, enfim. Então, é uma escrita feita em vários lugares, né? E o Jorge Amado, ele consegue pegar mais pelo viés poético, né? Pelo que é forte mesmo, né? Que é essa parte da literatura, do que é mesmo por uma estética rebuscada, né? Então, ler Jorge Amado é ler algo simples, mas algo simples que lhe toca profundamente, seja porque você gosta, seja porque você sente uma revolta, né? Lendo Sim, a obra. você se sente um pouco violentado por aquilo também, né? O Douglas ficar parabenizando a Rafaela, parabéns, Rafaela, pela excelente apresentação. É muito legal que você está dominando os conceitos de sua pesquisa. Rafaela, ganhando os corações das pessoas que estão vendo. Rafaela, tem mais uma pergunta sobre a história, assim, e aí eu vou pedir licença para as pessoas, que eu vou dar um pequeno spoiler, mas não é um spoiler tão grave, porque é de alguma coisa que acontece nas primeiras 100 páginas do livro, ou na primeira metade. Deixa eu garantir se é na primeira metade ou se é no capítulo Docas, que começa nessa edição que a gente tem, começa na página 81. Nesse capítulo, a gente vai ter spoiler, para avisar as pessoas. Nesse capítulo, a gente vai ter uma cena de estupro. É uma cena de violência sexual. Eu estava processando, porque assim, nós temos aí nessa história um narrador onisciente, né? Ele é um narrador onisciente, de foco narrativo em terceira pessoa, então a gente vai imaginar que ele pode ser imparcial de certa forma. Mas a gente vê que em vários momentos ele não é nada imparcial, muito pelo contrário, né? Ele usa o que ele sabe de tudo o que acontece na história para poder dar conta, para poder conduzir o leitor pelo caminho que ele acredita que é o crítico, que é o, né? E aí nessa cena de estupro, por exemplo, nós temos várias vezes em que o narrador tem que confundir o leitor. Tenta, pelo menos na minha leitura, né? Ele tentou dizer para o leitor que não é uma violência. Né? Eu não vou dizer quem foi, o Capitão da Areia que está fazendo a violência, ele não está violentando, porque ela na verdade quer, porque aos poucos vai surgindo um desejo, porque ela não sabe que o desejo que ela sente, esse desejo vai crescendo e tal. Então, nesse momento, é como se o narrador fizesse parte dessa violência sexual,
E depois, quando a coisa se consuma, né, e a poeira baixa, digamos assim, e o violentador percebe o que fez, o narrador também parece que percebeu o que estava falando, nós temos a clara noção, pelo menos eu tive essa impressão muito nítida, de que o narrador se envolveu naquela violência. Você sentiu isso também em alguns pontos da história? Com certeza, eu já li esse capítulo assim, trocentas vezes, né? Mas a primeira vez que eu li, a mim foi uma indignação, né? Eu odeio Pedro Bar. Opa, falei do personagem. Tudo Enfim, gente, bem. foi o personagem que fez isso. Então, assim, fiquei muito revoltada com isso, né? Porque é como você bem explicou, então eu compacto da mesma opinião, né? O narrador, ele vai meio que tentando justificar o que está acontecendo e depois mostra essa resignação do personagem, né? Do arrependimento que ele fez, que ele teve, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que ver, a gente tem que criticar na literatura de Jorge Amado. Assim, ele trata essa questão, ora, né, dá a impressão de que ele está relacionando essa questão com amor, mas não é, né? Violência não é amor, entendeu? Então, hora ou outra, você sente muito isso, né? E é uma coisa que mesmo você sendo fã de Jorge Amado, mesmo você gostando da literatura dele, você tem que reconhecer que hora ele faz isso. Mas outras horas, né, ele entende, ou ele explica para o leitor, né, o narrador e o Jorge Amado por trás, né, explica para o leitor os caminhos que levam o personagem a agir daquela forma, certo? Então, assim, é um romance que não vai te deixar felizinho, né, vai te deixar inquieto e crítico da obra do Jorge, né? E, assim, eu acho que essa nem é a pior, assim, a obra mais, vamos dizer assim, que pensa muito essa questão. Existem outras obras também que Gabriela, né? Há também Sim. um discurso sobre Gabriela, sobre Dona Flor, embora eu acho que são obras muito boas que pensam, né? Mas ainda é um homem falando sobre mulher, né? Então, assim, existem trocentas críticas que são muito pertinentes, né? E que eu concordo plenamente. Mas também enxergo esse lado de que o Jorge Amado queria isso mesmo, queria era tacar fogo no parquinho, vamos dizer assim, né? Pensar Sim. em questões e é bom que o leitor sinta isso, né? A gente tem que criticar e observar isso mesmo. É, esse incômodo ele é necessário mesmo. Eu separei um trecho aqui da página Quem 9, em que o narrador vai dizer o seguinte, ó. Aqui a gente já denunciou que foi o Pedro Bala mesmo, então liguem com isso. Desculpa. Que é assim, Pedro Bala acariciava seus seios e ela, no fundo de seu terror, começava a sentir um fio de desejo. Observe como que o narrador constrói isso, né? No fundo de seu terror, começa a sentir um fio de desejo. Terror e desejo são duas coisas que não devem existir numa situação como essa, né? Não é uma situação de desejo. Como um fio de água que corre entre montanhas e vai engrossando aos poucos até se transformar em caudaloso rio. E isso fez com que crescesse o seu terror. Se ela não resistisse contra o desejo e deixasse que ele a possuísse, estaria perdida. Iria deixar uma mancha de sangue no areal, da qual ririam os estivadores na madrugada seguinte. A certeza da sua fraqueza lhe deu novo alento e novas forças. Baixou a cabeça, mordeu a mão de Pedro, que segurava seu seio. Pedro deu um grito, retirou a mão, ela se levantou e correu. Então observem que aqui nós temos uma nítida cena de violência em que o narrador tem que confundir a gente. Por um momento, que se você se pega descuidado na leitura, você começa a pensar, nossa, será que ela caiu mesmo na areia? Será que ela foi derrubada por ele na areia? Ou ela estava indo por esse caminho? Ele chega a lançar clichês do tipo, ela não sabia que aquele caminho é perigoso? Ela não sabia que aquela Uhum. roupa é perigosa? Né? Pesado. Exa- Exatamente. Então, assim, é importante a gente observar tudo isso, né? Essas questões, por que que ele resolveu falar dessa forma, né? Então, o Jorge Amado, ele é um escritor, assim, que tem muitas faces, né? Você pensa, por exemplo, Jorge Amado se dizia ateu, né? Existe essa lenda de que ele era ateu, mas ele era uma pessoa que, né, dialogava diretamente com as religiões. Então, Jorge Amado construiu mulheres permeadas de estereótipos, mas ao mesmo tempo ele colocava essa força feminina em muita evidência, né, nas obras da própria Dora, né? E essa questão da sexualidade que é tratada por ele, sim, em muitos momentos, inclusive neste que você acabou de citar, né? A gente tem a impressão de que ele está romantizando isso, né? De que está romantizando uma violência, né? Então, é uma coisa que nos inquieta enquanto leitores, né? E que
que deve ser criticada a todo momento, né? Uma obra, ela não pode ser justificada pelo seu tempo, né? A gente tem essa tendência de dizer, do tempo, da época. Não, ali é um escrito que também deve ser criticado, né, a partir do tempo que a gente vive. Agora, a gente tem que pensar certos caminhos para pensar essas críticas, né? Mas o que você falou é extremamente pertinente, é a mesma sensação que eu sinto, né? E eu acho que só isso já daria outro trabalho, né? Já daria um artigo. Esse não é meu viés de pesquisa, mas com certeza são inquietações que são colocadas a mim, né? Enquanto leitora e enquanto pesquisadora. Perfeito, Rafa. Minutos finais, nós temos aí 5 minutos. Queria que você fosse encaminhando para suas considerações finais, dissesse para mim como é que está sendo a experiência de estudar no MIL, de fazer parte dessa comunidade à distância, ansiosa por se encontrar novamente. Pois é, né? O MIL, né, esse mestrado interdisciplinar, e realmente a gente tem pesquisas de... Rafaela travou? Não? Ela travou aqui para mim. Considerações finais. Espera aí, deixa eu ver se ela volta aqui para mim. Rafaela, não estou te ouvindo. A gente vem, tá carregando aqui a imagem. Gente, confirmem para mim aí no chat se a Rafaela travou para vocês também, por favor. Nos 5 minutinhos finais. Rafaela travou. Certo, eu vou ver se ela está aqui ainda com a gente, para ver se eu consigo chamar ela mais uma vez. Não, ela não... Caiu mesmo a internet dela. Bom, a live tem mais 4 minutinhos, se ela entrar ainda dá tempo de dar um tchau pra gente, mas eu tenho que a gente conversar sobre bastante coisa, né? O que vocês acharam dessa conversa? A Diane aqui falando, parabéns, Rafa, excelente fala. Gani dizendo, parabéns, Rafaela, ótimo diálogo. Nocas e Gani me confirmaram que travou. A Crasago, gente, que maravilhoso. A Cras foi muito para minhas futuras aulas. Que bom, fico muito feliz, Gente, foi um prazer imenso. Eu vou me despedindo enquanto eu vejo se a Rafa consegue entrar de novo ou não, tá? Mas não se preocupem que amanhã é o terça, deve sair um post no feed aqui do... Fiquei assim errado. Deve sair um post aqui no Ser Linguagem, no feed, com as dicas de leitura da Rafa, para Opa, ela tá aqui. Eu já chamei ela. Para concluir, então, essa conversa que a gente teve. Vou chamar ela aqui de novo. Rafa, tô mandando de novo o convite. Temos 3 minutos e meio. Oi, novamente, desculpa. Oi, tudo bem. Diga lá, despedidas. Então, desculpa, gente, o transtorno, mas vocês sabem, né? Acontece. Então, desculpa. Só eu estava falando, né, que o MIL é esse mestrado que tem essa capacidade de unir todo mundo, né? Então, a gente tem várias pesquisas que parecem separadas em caixinhas, mas que estão caminhando juntas. Então, meu agradecimento a todo mundo que assistiu e fica aí a minha indicação, leiam este livro, tirem suas próprias conclusões, façam suas próprias críticas, que a literatura é isso também. Obrigada, viu, pelo convite e por tudo. E desculpe Não, que nada que desculpar. Foi uma conversa incrível. Eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando. Quem sabe a gente não vai se encontrar mais para frente na sua pesquisa. Quem sabe depois da qualificação, mais perto da defesa, para a gente poder ver como que ela caminhou, como que ela andou, que outros caminhos ela desbravou dentro dessa obra do Jorge Amado. Foi um prazer imenso receber você aqui. Esteja sempre muito bem-vinda. E amanhã, ou terça, vai sair um post com a dicas de leitura da Rafaela para vocês, viu, gente? Pronto, tchau, obrigada. Tchau a todo mundo. Obrigada por todos que assistiram. Obrigada. Tchau. Gente, então vou só encerrar, tá? Foi uma conversa incrível, maravilhosa. Ainda vamos fechar a programação para as lives de agosto, mas eu queria muito contar com a participação de vocês. Então não deixem de me mandar no direct ou nos comentários desse vídeo que vai ficar salvo o que vocês querem ver aqui no Ser Linguagem. Então, eu quero ver mais sobre projeto de pesquisa, quero ver mais sobre pesquisa na literatura, quero ver mais sobre metodologias, quero ver mais sobre a sua dissertação, não sei. Mandem nos comentários dos posts ou por direct o que você gostaria de ver a gente conversando aqui, para a gente continuar alimentando nessas noites de domingo, para a gente ter sempre algum assunto interessante para tomar café e conversar junto, tá bom? Obrigado demais pela participação de todos vocês, pela presença, tanto de quem está ao vivo com a gente aqui, como de quem vai ver essa live depois gravada. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está aqui comigo
Noca de Salvador, muito obrigado pela presença. Diane, Jéssica, Natália, a própria Rafa, Raquel, Edilene, o Wilton, perdão, e Douglas. E todos que passaram por aqui nessa noite de domingo. Tenham uma excelente semana. E é isso, a gente vai conversando pelos comentários, pelos directs da Viga e por aí afora. Fiquem bem, se cuidem, até mais.